E aí, amigos, uma boa noite para todo mundo. Hoje é dia 31 de março, último dia do ano. Eu sou o Rodrigo Brasileiro, você está na Confederação Monarca do Brasil. Se você estiver assistindo essa live pelo YouTube, eu peço que você curta e compartilhe, porque isso ajuda demais a gente a difundar o ideal da mudança para uma monarquia parlamentarista. Hoje o nosso convidado é o chanceler, que já entrou. A chanceler não está de bobeira, não. Para o monarca do Rio Grande do Norte, que eu já tive a honra e o prazer de conversar, Thomas Medeiros. E aí, meu grande? E aí, meu amigo, tudo bom? Como é que você tá, cara? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Como é que você tá curtindo essa quarentena? Mas a gente tá forçado a parar, né? As Tá crianças estão indo... em casa, porque as escolas estão fechadas, né? E o escritório aqui a gente suspendeu o atendimento externo, né? Mas continuamos trabalhando internamente porque a advocacia não pode parar, né? Cara, e você viu, acho que saiu ontem no Twitter, a gente tá altamente atualizado pelo Twitter, né? Que houve uma queixa, como é que é? Queixa-crime ou notícia-crime contra Bolsonaro, não foi isso? E, exatamente. Primeira coisa que eu pergunto, para nós meros leigos não detentores do direito, o que é uma notícia-crime? Certo, vamos lá. Notícia crime, certo? É um nome bonito, digamos assim, né? É o termo jurídico mesmo, para a comunicação que se faz à autoridade que é competente para dar andamento àquela ação penal, né? Sobre algum fato que se entende que é criminoso, certo? Então, essa comunicação é a notícia crime, é a notícia de que um crime aconteceu, certo? Em geral, a notícia crime se Deixa dá, eu só né, confirmar uma coisa, no dia Thomas. a dia. O pessoal tá falando que tá sem áudio. Pessoal, como é que vocês estão de áudio? Vocês estão escutando Tá a minha ouvindo autônomo? aqui? Tá, estão escutando, desculpa, pode continuar. Hoje eu fiz uma live, cara, você acredita que a imagem do convidado não apareceu? Mas eu Aham, tava escutando, eu continuei a live, né? Aí quando eu salvei, eu coloquei no Stories, pareceu falando sozinho. O outro convidado não apareceu. sim. Então eu fazia a pergunta e ficava assim, parecia que eu tava no monólogo. Mas continua aí, desculpa ter te interrompido, chanceler. Sim, então, o mais comum a se ver no dia a dia é o famoso BO, né? O boletim de ocorrência, ele é uma forma de notícia crime, né? Só que é feita pelo próprio indivíduo, ele vai lá na delegacia e comunica, né? Mas quando é feita uma peça jurídica, certo? Feita por um advogado, comunicando ali a autoridade já com mais embasamento jurídico e tal, não apenas a comunicação do fato em si, né? Geralmente o advogado já trabalha mais os argumentos jurídicos ali para qualificar aquele fato como crime. Aí essa peça a gente chama notícia crime. Mas basicamente é a comunicação de que um crime aconteceu. Então, assim, é um termo genérico para. Seria um termo mais genérico, digamos assim, ou Isso. não? É. E uma coisa, especificamente em relação ao presidente da República, Uhum. qualquer pessoa pode propor, por exemplo, eu acho que o Bolsonaro cometeu um crime. Eu posso propor, como cidadão, uma queixa-crime contra o presidente? Queixa é crime não, certo? Queixa é crime é outra coisa. Não, perdão, desculpa. Notícia-crime. Aliás, qual seria então, já que surgiu esse meu erro, a diferença entre queixa-crime e notícia-crime? Pronto, a queixa é crime é quando é um crime de ação penal privada, certo? Como é, por exemplo, a calúnia, difamação. Geralmente esses crimes contra a honra, eles são de iniciativa privada. É o particular, aquela pessoa que se sentiu ofendida, que tem que iniciar a ação penal, certo? Então, Uhum. quando é um crime de ação penal privada, se faz a queixa-crime, né? A pessoa vai lá prestar a queixa, né? Então, se faz essa queixa-crime. Mas nos crimes, que a grande maioria, que a ação penal é pública, que é o Ministério Público, que é o autor da ação, né? O Ministério Público que tem que provocar o judiciário para que aquele crime seja processado e julgado, se faz a notícia crime, porque você vai comunicar à autoridade que é responsável, que no caso é o Ministério Público, para que ele tome a decisão se quer ou não oferecer denúncia em cima daquele fato. Entendi. Mas voltando à nossa pergunta, a notícia-crime, qualquer cidadão pode propor contra o presidente ou tem que ter algum grau de hierarquia ou de poder ou de cargo, alguma coisa assim do gênero? Não, qualquer cidadão pode. Eu posso, assim, Pode.
Não quer dizer que vai acontecer alguma coisa, mas poder pode. É um direito previsto, inclusive, na Constituição, o direito de peticionamento, né? A qualquer autoridade, então, qualquer cidadão pode peticionar requerendo o que ele quiser a qualquer autoridade. Se vai ser aceito ou não, aí é outra questão, né? Então, essa questão da notícia você pode fazer, qualquer cidadão, entendeu? O correto mesmo seria direcionar aí para o Procurador-Geral da República, que é a autoridade que é competente para apresentar a denúncia, nesse caso, né? Então, geralmente, a notícia crime, nós advogados, quando a gente faz, geralmente ou a gente apresenta ao delegado, para que a gente, né, noticie ali que tal crime aconteceu, o delegado determine ali a instauração do inquérito, ou a gente comunica ao promotor, né, ao Ministério Público, para que ele também tome as providências no sentido de oferecer a denúncia ou que o Ministério Público determine que a polícia faça ali mais investigações, etc. Então, a gente não faz essa comunicação para um juiz, essa notícia crime. Então, é um pouco estranho eles terem direcionado isso para o STF, não seria o padrão. O que me chamou a atenção é o seguinte, o deputado, foi um deputado do PT, se eu não me engano, não foi? Isso. Eu estou com a petição aqui, inclusive. Tinha que ser do PT, né? Para ser burro assim é do PT. Nada contra, tá, gente? Mas também nada para o PT. Aliás, eu contra o PT a gente tem coisa contra mesmo, não gosto mesmo do PT. Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes. Reginaldo Federal de Minas Gerais, do PT. E diga uma coisa, você falou que assim, a notícia crime não se apresenta para um juiz. Isso. Geralmente apresenta para a autoridade que é responsável por iniciar a ação penal, que no caso é o Ministério Público. Entendi, não é um particular que começa a ação penal, então. Não. Entendi. Como crime especificamente, ele é um crime de ação penal pública, é o Ministério Público que tem que iniciar. Entendi. No caso, então, o deputado do PT, ele já foi direto para o juiz. Só esse mecanismo já seria um motivo suficiente, considerando que o rito foi impróprio, já seria motivo suficiente para arquivar a notícia-crime, ou o juiz ele tem como de ofício, ele dá seguimento e encaminhar para o órgão competente? Ele não pode, de ofício, dar seguimento à ação penal, certo? Mas é um dever realmente do juiz, sempre que o juiz tem conhecimento de qualquer fato criminoso, ele tem a obrigação legal, na verdade, certo? Se ele não fizer, ele está cometendo prevaricação, que é você ter o dever de fazer algo e não fazer, né? Então ele tem o dever realmente de enviar para o Ministério Público, que foi o que o ministro fez, do STF, né? Entendi, então o Marco Aurélio não poderia ter arquivado? Não. A não obrigação poderia. dele, se ele tomou conhecimento de um fato criminoso, a obrigação dele é enviar para o Ministério Público. Então, o procedimento que ele fez de enviar para o Ministério Público, na verdade, foi um procedimento padrão. Esse despacho de Marco Aurélio não quer dizer nada, entendeu? Não quer dizer que Marco Aurélio concordou que é crime, nem nada. Tanto é que eu tenho o despacho também aqui, e basicamente tem um resumozinho do que foi apresentado, né? Foi até feito por um assessor, tem dizendo que o assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda prestou as seguintes informações. Fulaninho contou tal coisa na notícia crime. Aí o ministro Marco Aurélio só fala: dê vistas ao Procurador-Geral da República. Publique-se. Pronto. A única coisa que o Marco Aurélio falou é dê vista ao Procurador-Geral da República. Só isso. Ô, Thomas, você teve tempo de ler a peça inicial? Eu li, assim, né? Leitura dinâmica, né? Que tem 36 páginas. Não, né? Ainda mais assim, imagina uma coisa interessada, errada e escrita por um petista. Assim, vamos ler a Bíblia, né? Se é melhor, porque... Mas, assim, do que você pôde ler por alto, qual foi o fundamento central, ou os fundamentos que desencadearam essa elucubração do PT? Quem assistiu aquela outra live nossa que a gente falou do impeachment, né? É basicamente o mesmo fundamento jurídico, um dos fundamentos jurídicos. Aquela live não conseguiu salvar, cara? Não. Tinha que ter colocado pelo menos nos 24 horas de histórias, né? Aí dava pra gente baixar. Mas não deu certo, né? Eu acho que eu sei o que aconteceu, cara. Eu tentei colocar nos stories e não foi. Deu instabilidade. Eu estou observando o seguinte, que no Instagram o que eu tenho que fazer?
eu tenho que apagar o mesmo Stories 2 vezes, porque eu apago, aí depois, quando eu saio do aplicativo e volto, o Stories está lá de novo. Então eu tenho que baixar 2 vezes. Mas continua aí. Você quer falar alguma coisa que o pessoal tá se manifestando? Eu vi um comentário aqui, a República já era, não sei o quê. O usual. Enfim. Mas aí você leu a peça e qual foi Sim, o aí eles teor? usaram basicamente um dos argumentos que era tratado naquela peça de impeachment, que eu até falei na live que não era apropriado para impeachment, né, porque era um crime comum. Então, eu até expliquei qual era o procedimento, que era justamente esse, de provocar o Procurador-Geral da República, que deveria apresentar denúncia no STF, né? E aí eles fizeram essa notícia crime, falando mesmo o fundamento jurídico lá, daquela peça de impeachment, só que como uma forma de provocar que o Procurador-Geral da República se manifeste, né? Porque, assim, ele é que tem a iniciativa de entrar com a ação penal. Até agora ele não falou nada, né? Aí no Ele momento que você arquivou? apresenta... Oi? Desculpa, pode continuar a Então, no explicação. momento em que você apresenta a notícia crime, meio que você vai obrigar ele a falar algo. Seja para dizer, ah, tá certo, tem crime e eu vou apresentar a denúncia, ou para dizer, não, não vejo crime aqui, falar expressamente isso, né? De que não vejo. Então, ele vai ter que responder, né? Então, eu acho que eles fizeram essa medida da notícia crime para meio que obrigar o Procurador-Geral da República a falar alguma coisa, seja para negar, seja para botar para frente, entendeu? Já que ele estava, né, inerte até agora em relação a essa questão. E o fundamento foi justamente essa questão do coronavírus? Isso. Foi aquele artigo 268 do Código Penal, que fala que é infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Não sei se você lembra que a gente conversou sobre isso. Lembro Só um pouco mais. que o fato que eles dizem que se enquadra nesse crime é um pouco diferente daquela situação. Na situação do impeachment, eles estavam dizendo que ele teria cometido esse crime por ter infringido o isolamento, né? Que eu até expliquei que, na verdade, ele só tinha obrigação legal de ficar em isolamento até sair o resultado do exame, o resultado do exame saiu negativo, ele não tinha mais essa obrigação legal. Então, na verdade, ele não estava infringindo esse artigo do Código Penal, né? Mas aí, nessa peça, eles apresentaram 3 outros argumentos, aí, outros fatos, que eles entendem que se enquadram nesse artigo aí. É basicamente os discursos dele tentando minimizar a questão da doença, dizendo que é uma gripezinha, dizendo que está superdimensionando a situação e tal. Ele cita diversas entrevistas, manifestações e cita também o pronunciamento em si que ele fez, que ele também repetiu algumas dessas coisas, tentando minimizar aí o pânico em relação Então, a... mas só para interromper, tirar uma dúvida, Hum, então, na verdade, isso para mim, como um leigo, está parecendo muito mais uma moção de censura do PT, porque assim, não tem nada categórico que você não possa, digamos assim, que você tem que pensar em relação à epidemia de uma só maneira. Você pode, há pessoas que pensam dentro de um polo de muita gravidade, há pessoas que pensam que é um polo de gravidade menor, mas isso dentro da ciência médica, eu falo com um médico com 15 anos de formado, que às vezes a gente tem posições extremamente controversas. A medicina uhum, não é uma ciência exata, né? é, Então, isso você vê que assim, é aquela característica do PT, de comunista, de que você tem que ter o um pensamento único. A partir do momento que você diverge de um pensamento que ele julga, sinceramente, eu não sei nem se ele julga ser tão correto assim, não, mas tudo bem. Não sabe ter essa questão do diálogo. Desculpa o meu desabafo aí. Mas é assim, porque, assim, será que o coronavírus realmente é uma epidemia de tanta gravidade assim? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai ter argumentos para um lado, vai ter argumentos para o outro. Então, assim, basicamente, o que eles colocaram como notícia crime foi um posicionamento do Bolsonaro em relação à epidemia. basicamente isso. São 3 coisas. Esses pronunciamentos que ele vinha fazendo já desde o começo, né?
Aí ele cita vários pronunciamentos que ele fez, todos nesse mesmo sentido, de que a gente não pode criar pânico, que tem que tentar viabilizar a economia também e tal, as ponderações que ele vinha fazendo. A questão da participação em si dele na manifestação no dia 15. E aí eles não usam o argumento dele de que ele quebrou o isolamento, mas no sentido de ele ter participado em si de um evento que estaria contrariando as recomendações de isolamento. Então ele estava lá, mas basicamente se a gente entender que esse argumento é válido para enquadrar nesse crime aqui, todas as pessoas que estavam lá estão cometendo esse crime também ao mesmo tempo, né? Vai prender o Brasil, né? Centenas de Coloca um milhares de pessoas. cercado e prende todo mundo. E o terceiro argumento que eles citam também é depois do dia 15 ele ter voltado a também tentar minimizar a questão da doença, de querer colocar o isolamento apenas vertical e não horizontal e tal. Então, assim, basicamente se resume a uma questão de entender que ele ter uma opinião divergente desse pessoal que acha que tem que ter um isolamento total, né, um isolamento horizontal e tudo mais, que é a única medida e tal. Então, o fato dele se manifestar em sentido contrário, eles estão querendo dizer que essa manifestação de pensamento dele já se enquadra aqui em estar cometendo o crime em si, entendeu? E aí é onde entra justamente o que você comentou, né? Nem na discussão médica mesmo, né, do ponto de vista científico aí, há um consenso. A gente está vendo aí várias manifestações divergentes de especialistas, né, epidemiologistas que entendem de um jeito e epidemiologistas que entendem de outra forma, né, entendem que você paralisar tudo também causa prejuízos, inclusive em relação à saúde, né? Aumenta o número de suicídios, tem um aumento na violência, tem uma pesquisa do IPEA que eu citei na minha outra live, que a cada 1% a mais no desemprego, aumenta quase 2% no número de homicídios, né? Então, os economistas já estão fazendo previsão de que vai ter um aumento de 20% no cenário atual, né? Isso se não piorar. No cenário atual, a gente vai ter um aumento de 20% no desemprego. Eu mesmo já conheço várias pessoas, amigas minhas, que já foram demitidas, até citei com você. Né? E você fala assim, rindo, cara? Então, assim, se a gente tem um aumento de 20% no desemprego e isso representa, né, um aumento de 2% cada um, 2% no número de homicídios, a gente vai ter, o ano que vem, daqui para o ano que vem, um aumento de 40% no número de homicídios. Isso representa mais de 13 mil pessoas que vão morrer por causa do desemprego, por causa da crise econômica. Então, crise econômica não é só dinheiro, né? Não é só o impacto no lucro dos empresários. É também a questão de saúde pública, a questão econômica. Então, a gente vê que Bolsonaro está muito preocupado com esse fator, né? Desde o início. E os discursos que ele faz é no sentido de levantar essa preocupação também com essa questão. Outro ponto também que afeta a saúde pública é a questão do aumento do número de suicídios, né? Suicídio já é, acho que, a segunda causa de morte no mundo de jovens. Tem cerca de 800 mil homicídios por ano, né? Então, a depressão é uma doença que também mata muito, né? E uma crise econômica eleva o número de suicídios, também isso já comprovadamente, através de pesquisas que já demonstraram isso. Então, é necessário a gente ter, de fato, essa preocupação com a questão econômica, né? Não é só dinheiro. Estamos falando de vidas quando a gente fala da questão econômica, né? E aí eles falam como se simplesmente ele se preocupar com essas outras questões, ele estivesse cometendo crime, entendeu? Tony, uma coisa, vamos considerar aqui um cenário onde o Procurador-Geral da República ele aceite a notícia crime, ele entenda que Bolsonaro cometeu um crime. Após ele se convencer desse crime, qual seria o segundo passo jurídico? Ele pode punir, assim, não ele punir porque o procurador não pune, mas o STF, ele pode punir o presidente diretamente baseado numa notícia crime ou deve ter algum rito específico? O que acontece? Foi mandado aí para o PGR, né? Procurador-Geral da República. É ele que tem a prerrogativa de mover ação criminal por crime comum
contra o presidente da República, né? Ele tem um foro privilegiado no STF e tal. Então, só o Procurador-Geral da República, que é o Ministério Público no STF, ele que tem que mover essa ação, certo? Então, quando vai chegar para ele lá, ele já se manifestou, já está... Inclusive, está saindo informações aí de que ele mandou arquivar, mas isso é fake news. Não, ele não mandou Fake arquivar. news, cara? Deixa eu procurar aqui, ó. Saiu em alguns locais, eu vi, mas eu conferi, ele não se manifestou ainda. Ele não mandou arquivar, certo? Inclusive, até o Bernardo Kister, eu estava olhando, ele publicou aqui, foi arquivado e tal, não sei o quê, mas na verdade não foi arquivado ainda. Mas, enfim, ele se manifestou já tarde, que ele vai demorar uns 3 dias, mais ou menos, para analisar, né, com calma ali e tomar uma decisão. Então, o que ele pode fazer? Realmente, dizer que ele não visualiza que há crime naqueles fatos que eles estão narrando e requerer o arquivamento e pronto, seria arquivado. No meu entendimento, o STF ele não pode dar segmentação se o Ministério Público não quiser, certo? Então, se o PGR disser que não é para seguir a ação, morreu a ação. Mesmo que o ministro Marco Aurélio entenda que houve crime, ele não pode dar segmentação, certo? Porque quem é autor da ação é o Ministério Público. Só que o STF, né, faz tantas coisas que eu não duvido também não, mas, enfim. Tem esse inquérito aí que, né, eles inventaram aí que sem o Ministério Público eles estão fazendo também. Então, assim, não seria surpresa. Foi aquele que o Alan dos Santos se recusou aí, cara, que você está falando? Oi? O STF chamou o Alan dos Santos para... Isso. É um inquérito sem participação do Ministério Público, sigiloso, em que o STF é acusador e também julga. É um negócio bem estranho, assim. O Alan chegou aí, eu acho que ele nem foi, né? Foi não. E aí, mas ele gente, já fugindo aqui um pouco do tema da live, ele seria obrigado aí? Ou considerando Seria. que Seria. É crime de desobediência não ir. Mas por que ele não foi preso? Então? Mas ele tem argumentos, né, para não ir. Né? O advogado dele não teve acesso aos autos, que é um direito, né? Se ele está sendo intimado para prestar um depoimento, ele tem direito de saber de que ele está sendo acusado ou não, se ele está sendo intimado como testemunha. Ele não sabe nem por que ele foi intimado, né? Então, ele não foi porque também os direitos dele estavam sendo desrespeitados. Então, ele decidiu não ir. Mas, de fato, não ir também é um crime. Mas isso aí... uma decisão, com certeza, orientada por um advogado de que valia a pena correr esse risco. Né? Sim, deve ter valido, porque não foi preso nem nada, né? Bom, vamos voltar aqui para o... Então, assim... O STF, no meu entender, ele não pode dar seguimento se o Procurador-Geral da República entender que não houve crime. Então, seria arquivado de fato. Né? Se ele entender que houve crime, aí o Procurador-Geral da República que vai apresentar uma denúncia, certo? E aí... Uma vez o Procurador-Geral da República, ele entendendo que houve crime, isso passa pela Câmara e pelo Senado ou é direto com o STF? Ele vai apresentar a denúncia no STF, né? Aí ele vai apresentar ali os argumentos realmente, pedir a condenação, apresentar os argumentos porque ele entende que aquele fato ali é criminoso e tal. E aí o relator vai receber essa denúncia, né? Marco Aurélio, novamente, e vai mandar para a Câmara dos Deputados, certo? Não é o Congresso, é só a Câmara dos Deputados. Então a Câmara dos Deputados vai ter que votar se autoriza ou não o prosseguimento da ação penal. Que foi justamente o que aconteceu com o Temer, né? Quando ele ainda era presidente, que também teve um caso desse que ele foi denunciado, ainda era outro procurador e tal, e foi para a Câmara dos Deputados e não passou. Tem que ser aprovado por 2/3 dos deputados a autorização para que a ação penal prossiga. Então, entendi. O STF, ele não pode julgar o presidente a despeito das câmaras, do Parlamento, da Câmara dos Deputados? Não. Ele tem que ter autorização da Câmara dos Deputados. Está na Constituição isso, artigo 86. Caramba, você leu a Constituição inteira do Brasil, cara? É gigante, né? No final, o Brasil morre ou ele sobrevive a essa Constituição? Tá definhando lentamente. Então, uma vez que isso vá para a Câmara e a Câmara entenda que houve um crime do Bolsonaro, isso volta para o STF ou vai para o Senado?
Na verdade, assim, a Câmara não precisa entender que houve crime ou não, certo? Ela apenas dá autorização, uma autorização, eles fazem um julgamento político, né? Eles fazem um julgamento se é conveniente para o país ter um presidente sendo julgado por um crime nesse momento, certo? Então, a autorização que a Câmara faz é essa. É um julgamento político. Eles não vão analisar, lógico que eles vão discutir essa questão de se teve crime ou não, né? Mas o ponto central não é a Câmara julgar se houve crime ou se não houve crime. É eles entenderem ali se é conveniente ou se não é conveniente para o momento político e econômico do país autorizar o julgamento de um presidente, certo? Porque no momento em que a Câmara autoriza, aí o STF vai receber autorização e vai suspender o presidente durante 180 dias. Acontece semelhante ao que acontece no julgamento de impeachment, né? Quando a Câmara aceita e vai para o Senado, o presidente é afastado. Mesma coisa, né, nessa situação. Quando a Câmara autoriza e chega no STF para dar prosseguimento, o presidente é afastado também. Mesmo que não tenha sido transitado em julgado, o presidente é afastado só pela apuração do fato? Só por isso. Só havendo a denúncia do Ministério Público e a Câmara autorizando o prosseguimento da ação, ele já é afastado. Aí ele responde ao processo afastado da presidência. Vamos fazer aqui uma análise política agora. Vamos sair um pouco da... Considerando que dentro do sistema presidencialista é difícil, por vias naturais, o presidente ter maioria na Câmara. A gente sabe que o Bolsonaro ele tem minoria. Tinha o PSL se rachou, então tem uma ala do PSL que é anti-bolsonarista e uma ala mais bolsonarista. O PGR, entendendo o que é crime, você acha que Bolsonaro estaria em maus lençóis? Eu acho que não tem 2/3 também, não. Mesmo que o PGR tenha crime, eu não entendo que tenha, mas também Não, vamos acho que... vendo todas as possibilidades. Você acha que a oposição ela conseguiria 2/3 na Câmara para dar seguimento ao eventual processo contra Bolsonaro? Eu acho que não. Porque 2/3 é muito, né? E, no momento, eu acredito que não conseguiria. Não teria essa autorização. Mas assim, Até pelo momento em que o país vem passando, né? O país já está enfrentando uma situação difícil por causa do próprio coronavírus. E aí você enfrentar o julgamento de um presidente por um crime e afastá-lo da presidência gera uma instabilidade muito maior, né? Gera um efeito econômico também, vai afastar investidores, tem que se pensar tudo isso no momento em que a Câmara vai autorizar, né? Todas as repercussões de você afastar um presidente e colocá-lo em julgamento no tribunal. Então, analisando todas essas situações, eu acho, certo, que ele não teria. Sabe? Eu acredito que o pessoal que é ali do centro, né, que está com o governo ou não está com o governo, dependendo do momento, dependendo da pauta, eu acho que ele tenderia a ficar com o governo nessa situação aí. Você acha que essa estratégia do PT foi um pouco um tudo ou nada para testar politicamente o presidente ou para enfraquecê-lo? Porque, pelo que você está me falando, a notícia está... Assim, o fundamento jurídico ele foi muito frustro. E segundo, o rito ainda foi errado, o que me admira um advogado errar uma coisa tão simples. Você acha assim que foi um erro? Não sei se você pode, se eticamente você pode julgar, se não puder, você pula a pergunta. São duas perguntas. Você acha, primeiro, que o PT agiu de uma maneira muito política, e muito mais política do que jurídica, e o advogado que está por trás dessa ação, você acha que ele é burro para ter errado um rito tão simples? Não, acho que ele fez intencionalmente. Eu acho que ele fez intencionalmente. Por quê? Porque se ele envia notícia crime para a PGR, não vira notícia. Se ele dá entrada num negócio no STF, não importa o que seja, entendeu? Para a população que é leiga no processo jurídico mesmo,
É como se tivesse entrado com ação, né? A notícia quando sai é como se entraram com ação criminal contra o presidente no STF. As pessoas interpretam dessa forma. Então, no momento em que você coloca no STF, automaticamente vira notícia que o presidente recebeu um processo no STF, entendeu? Então, eu acho que foi intencional para chamar atenção, né? Para desgastar a imagem do presidente, para ser mais uma coisa, né? Que vai estar de negativo saindo no noticiário. Eu acho que a intenção foi mais essa. Eles sabem que não vai dar em nada esse processo, entendeu? Acho difícil o PT, ou esse deputado, ter entrado com a ação realmente acreditando que vai dar certo e o presidente vai ser condenado por causa disso, entendeu? Eu acho que foi mais para fazer barulho, para fazer repercutir aquilo ali, desgastar mais a imagem do presidente perante a opinião pública, do que para efetivamente conseguir algum resultado jurídico ali. E agora vamos pelo outro caminho. Se o Procurador-Geral da República ele entender que não houve crime, ele tem um poder de arquivar ou ele precisa de alguma instância para referendar a sua posição? Por exemplo, ele tem que remeter ao STF para o STF arquivar, mas ele recomenda que arquive ou ele pode arquivar por ele próprio? Ele, no caso, como a notícia foi direcionada ao STF, ele vai, no caso, opinar pelo arquivamento, certo? Se ele decidir, né, que não tem crime. Então, ele iria opinar pelo arquivamento e quem vai mandar arquivar vai ser o Marco Aurélio, certo? Se tivesse seguido o procedimento correto, né, digamos assim, de quem ter recebido a notícia-crime ser ele próprio, né? No caso do deputado ter mandado a notícia-crime para a PGR, aí ele iria mandar arquivar direto, porque o procedimento seria um procedimento interno do Ministério Público, né? Então ele tem uma autoridade para mandar arquivar de cara. Mas como foi no STF, ele foi intimado, né? O Ministério Público foi intimado para se manifestar. Aí, no caso, ele vai se manifestar dizendo que não entende que há caso ali para apresentação de denúncia e vai requerer, né, opinar pelo arquivamento. Aí quem vai mandar arquivar vai ser o STF. Então, mesmo o rito sendo errado, porque assim, pelo que eu interpreto é o seguinte, já que ele era a pessoa com a prerrogativa de dar seguimento ou não, leigamente falando, tem o seguinte, mandaram para de uma maneira equivocada, vai para ele resolveria. Ele ainda tem que mandar de volta para... Isso, porque o procedimento é no STF, então ele não tem autoridade sobre o procedimento, sobre o processo, né? Então ele não tem como mandar arquivar, entendeu? Já que é um processo do STF. Só o ministro do STF pode fazer isso. No caso, o relator, que é o Marco Aurélio. Ainda que de uma forma remota, o ministro do STF pode não seguir a orientação da PGR? Pronto, foi o que aconteceu justamente nesse caso do inquérito, das acusações lá que está rolando no STF, que é o do Alan dos Santos. A PGR se manifestou dizendo que queria que fosse arquivado, mas o STF deu seguimento e está lá, dando seguimento ao inquérito sozinho. Investigando fatos sobre ele mesmo, dando ordem ele mesmo, de quebra de sigilo telefônico, de quebra de sigilo de e-mails e tal, e fazendo a maior arbitrariedade lá. Esse inquérito é a coisa mais absurda assim, que eu já vi acontecer no STF. Cara, chegou esse ponto. Então, no caso, já fugindo um pouco do Bolsonaro e do Alan dos Santos, o STF é que investiga, ele que forma as provas para aquilo que ele mesmo vai julgar? Exatamente. Tá faltando um poder moderador, Thomas? O que você tá achando aí? Pois é. Só um poder moderador para resolver isso mesmo, porque, né? Quem é que vai julgar as decisões do STF? A quem a gente vai recorrer se o STF estiver tomando decisões equivocadas, né? Não tem. Simplesmente o STF tem a última palavra e acabou-se, né? É como se realmente o judiciário tivesse tomando esse poder moderador para ele, né? E se sobressaindo sobre os demais poderes. E aí o papel do poder moderador nesse cenário seria justamente não interferir na competência de cada um dos poderes. Os poderes são independentes, né? Mesmo tendo poder moderador, eles são independentes. Mas agir justamente quando um poder tenta usurpar ou tomar o espaço
do poder do outro, né? O STF vem fazendo isso recorrentemente. Teve aquela decisão lá sobre o crime de homofobia, né? Independentemente da minha opinião aqui, se homofobia deve ser crime ou não, certo? Não estou dizendo isso. Mas o fato de o STF ter criado o crime, porque o crime não existia, o STF ter criado o crime é um absurdo, entendeu? O pessoal que concorda, né, que a homofobia deve ser crime, simplesmente apoiou porque precisa que haja um crime para combater a homofobia e tal, então eu vou apoiar. Só que o pessoal não pensa nas consequências do que ele está apoiando, né? Hoje o STF está tomando essa decisão, mas ao você apoiar, você está referendando que o STF tem o poder de criar crimes. Basicamente é isso. E aí quando ele criar um crime que você não gostar, que você seja atingido, né? Então é complicado, entendeu? Thomas, vamos ver nessa situação da homofobia, o STF ele tirou totalmente ali a competência do legislativo, que é quem deveria criar, né, a lei penal. Criou um código penal paralelo, então, né? Isso, entendeu? Thomas, vamos fazer aqui uma brincadeira? Vamos imaginar o seguinte, independente da gente votar no Bolsonaro ou não, porque não é essa a questão. O que a gente discute é o sistema muito mais até do que a pessoa. Se o Brasil fosse uma monarquia parlamentarista, Dom Luiz, lá nosso imperador, Bolsonaro, primeiro-ministro, independente das pessoas apoiarem ele ou não, como é que se resolveria no parlamentarismo uma eventual crise de popularidade de Bolsonaro ou qualquer outro primeiro-ministro que venha a ocupar a cadeira? Precisaria estar inventando queixa-crime, né, notícia-crime, impeachment, inventando impeachment que não existe, ou teria uma maneira mais orgânica e mais estável de se trocar essa chefia de governo? Seria o voto de desconfiança, né? Porque a existência ali do primeiro-ministro, ele pressupõe que ele possua a maioria do Congresso ali para ele poder governar, né? Então, ele precisa dessa maioria para ele poder estar no governo, para ele ser governo. Então, no momento em que ele começa a não ter popularidade, começa a tomar decisões que a população não concorda e tal, ou seja, ele começa a não respeitar a democracia efetiva, né? Porque a democracia não é simplesmente você ser votado, mas você, de fato, exercer o governo conforme a vontade da população. E isso não existe na República, né? O presidente é votado, chega lá, depois ele cumpre se quiser ou não, né? Então, no momento em que o governo passa a não seguir a vontade popular, né? Ou seja, ele passa a não ser tão democrático assim, a oposição ela pode propor esse voto de desconfiança. E aí vai ser votado isso lá no parlamento. Se a oposição ganhar, significa que a oposição conquistou a maioria. E aí, no momento que a oposição conquista a maioria, ela vai se tornar o governo. Simples. E aí, a transição do governo e pronto. E vamos continuar aqui na brincadeira? E vamos numa situação seguinte: ninguém formou maioria. Ninguém formou maioria. Está o parlamento fragmentado. Parlamento fragmentado. Tem o centrão, a esquerda, a direita, extrema direita, o que não sabe o que quer, o tiririca. Não formou ninguém. Você não teve nenhum nome que conseguisse formar a maioria. A gente teria o risco de ter um primeiro-ministro minoritário ou não? Não. Por quê? Porque aí, no caso, o chefe de Estado, né, seja no parlamentarismo monárquico, seria o rei, o imperador, né? Se for no parlamentarismo republicano, seria o presidente. Ele iria ali dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Quando a gente fala de dissolver o parlamento, a gente tem que ter cuidado porque as pessoas entendem como se fosse fechar o Congresso, né? Mas não é isso, né? Dissolver o parlamento no parlamentarismo é um procedimento normal, né? Você dissolve o parlamento e convoca, no mesmo ato, novas eleições. E aí o povo vai novamente votar, né? E dessa vez tentar formar ali o governo. Até se conseguir. Às vezes se repete aí várias vezes essas eleições até se formar o governo. E o governo só forma quando tem a maioria. Eu vou fazer aqui um paralelo, não defendendo a Dilma, pelo amor de Deus, porque eu fui várias vezes em manifestações contra ela. Mas se a gente for analisar muito friamente o processo de impeachment da Dilma,
a gente encontra um grande problema. Você tirou a dama, mas você deixou o valete. E deixou todas as mesmas cartas do baralho que eles estavam. Ou seja, a gente trocou uma cabeça que, claro, que tinha uma expressão, já que era presidente da República com poder de chefe de Estado, chefe de governo, mas o parlamento, que igualmente era tão impopular contra a Dilma e possivelmente muito pouco confiável do ponto de vista penal, ele continuou ali. Então você vê, você tirou uma peça, é como se tivesse um baralho. Você tirou a dama do baralho, mas o baralho praticamente ele está igual. E ficou o Temer, que foi vice da Dilma por anos, amicíssimo do PT. Então, isso é a prova cabal de que o presidencialismo ele é errado. O presidencialismo ele é altamente ditatorial, porque não permite a renovação do governo quando ela se faz necessária. Você fica aboletado ali. Você votou 4 anos. É como você contrata alguém para sua empresa e a despeito do que essa pessoa faça, não consegue mandá-la embora. Eu vejo o presidencialismo exatamente dessa forma, né? E uma comprovação cada vez mais de que o presidencialismo é errado que você vê assim que o Bolsonaro, independente de eu apoiá-lo ou não, mas eu vejo que ele tem uma dificuldade muito grande de governar. Não por ele, não é uma dificuldade do Jair, não é um problema dele, pessoal, mas é um problema do sistema. É um sistema que ele é basicamente ingovernável. Você tem 30 partidos, aí cada um quer o seu ministério, sua secretaria, quer o seu negocinho. O presidente começa a não fazer loteamento. Ele faz um loteamento técnico, você gostando ou não, eu mandei até técnico, ele é médico. Se ele está conduzindo bem ou não, cada um faz seu juízo. Mas ele tem expertise na área. O Paulo Guedes tem expertise na área de economia. Se cada um gosta dele, uma coisa individual, mas ele não é aquele, igual o PT colocou. O Palocci era ministro do que mesmo, cara? Da Você Fazenda. lembra? Da Fazenda. O cara é médico. O que esse filho da puta, médico, entende de fazenda? É indicação política. E você vê assim que você muda as peças, mas é como se você tem um tabuleiro de xadrez que está torto. Nunca nenhuma peça vai conseguir ficar hermeticamente fechada. Agora, assim, podemos continuar aqui no exercício mental? Hum. Vamos considerar aí que a oposição Não sei que pense no no. caso de Palocci era Casa Civil. Posso ter confundido, realmente. Pode ser que ele seja Casa Civil. Ah, mas esse filho da puta já. Pergunta: o filho da puta é médico. Sei. Quantas vezes ele foi ministro da Saúde? É. Nunca Nunca foi. foi. Tudo bem, eu sou médico também, cara. O que a gente entende de fazenda, casa civil? O que Dilma entende de Minas e Energias, cara? A mulher é engenheira, por um acaso? Sei nem se ela é formada, mas assim, Ela é é economista. economista. Por O incrível que, que que, pareça. é, o que a filha da puta entende de energia, cara? O que ela entende? Enfim, vamos pensar aqui, vamos brincar aqui com as possibilidades. Vamos considerar que PGR aceitou, Marco Aurélio deu seguimento, 2/3 da Câmara aprovou aí o impeachment do Bolsonaro. Você acha que a figura do Mourão, de ser um general do Exército, e sabendo o histórico de pouca animosidade que o Exército brasileiro tem com a extrema esquerda, você acha que isso seria também um fator de vamos dar um passo para trás e não vamos tirar esse cara agora? Ou Não, com não? certeza. Eu acho, inclusive, a decisão de escolherem Mourão foi pensada nisso. Foi ali um remédio, ali, uma precaução para impeachment. Já escolheram Mourão, acho que nesse sentido. Inclusive, nesse sentido, de fato, a escolha do Mourão parece mais inteligente do que a de Luiz Felipe. Nesse sentido, né? Lógico que Não, eu eu acho que também Luiz concordo. Felipe seria um vice muito melhor, mas nesse sentido, o Mourão, ele realmente causa um receio de você tirar o Bolsonaro e aí você vai vir Mourão, que é pior, digamos assim, né? Na visão da esquerda. Então, já Luiz Felipe, ele é aquele cara, né? Mais, né? Fala bonito e tal, educado. É diferente de um Mourão da vida, né? Então,
nesse sentido, acho que escolheram Mourão também considerando esse fator de ser ali uma carta na manga para evitar um impeachment. Eu também penso dessa forma, né? Acho que o Luiz Felipe ele é bom porque ele é uma pessoa de muita intelectualidade e muita ciência no que ele fala, né? Ele mostra, não sei se vocês já leram o livro dele, porque o Brasil é um país atrasado, eu já li, é um livro de estudo mesmo, né? Você já leu, Thomas? Eu tenho aqui, autografado, inclusive. Autografado também. Aqui. Ah, você tem um novo, cara? Deu novo. Ah, eu tenho o primeiro, cara, a primeira edição. Assim que lançou, eu comprei e acho que o Luiz Felipe ele tá muito bem como deputado. Acho que ele está conseguindo plantar uma semente, né? Não acho que ele vai conseguir muita coisa, não, porque a gente ainda tem aquela cabeça muito de extrema esquerda. E acho que o Luiz Felipe, quando ele traz uma visão mais liberal, que na verdade foi a visão que deu certo no mundo, né? Não tem país cujo Estado controlou a economia. Veja bem, não estou dizendo o Estado ele não apoiar e não participar da economia. Até nos Estados Unidos eles participam. Você acha que os empresários não se reúnem com o Trump de vez em quando? É claro que eles estão a conversa. Mas é aquela questão assim, do controle, né? O Estado ele ter esse controle da economia nunca deu certo, mas eu acho que a gente é arraigado, acho que a gente tem aquele sentimento um pouco paternal em relação ao Estado, que o Luiz Felipe, aos poucos, ele quebra e coloca o Estado não na sua função paternal, né? A gente não tem que trazer para essa relação que a gente tem com o Estado, relações que são típicas do ambiente familiar. E acho que o Luiz Felipe, ele, aos poucos, ele está conseguindo quebrar um pouco essa hegemonia de pensamento. Realmente a gente tem essa visão, eu acho que desde de Vargas, que ele que trouxe muito essa visão estadista, assim, como se ele fosse, né, o pai da nação, aquela coisa. Então, realmente a gente vê, até em pessoas que não são, assim, declaradamente esquerdistas e tal, pessoas comuns, que nem gostam de discutir política e tal, mas a visão que a maioria da população a gente vê que tem é de que justamente o governo ele precisa cuidar de todo mundo, pegar na mão, né, tem que estar ali. Por exemplo, o FGTS. O FGTS eu acho o maior absurdo que tem, por exemplo. Que é você forçar as pessoas a fazer uma poupança. Que rende pouco. Porque as Que rende pessoas não muito podem fazer poupança. poupança por conta própria, né? As pessoas não sabem cuidar das próprias vidas. Então, o Estado tem que ir lá e lhe obrigar a deixar aquele dinheiro guardado. O Não, FGTS isso é o basicamente é isso. seguinte, o FGTS, ele rende menos que a poupança, né? E rende menos que a poupança. Então, na verdade, o governo que ele Perde. faz, ele pega um dinheiro que é seu, aquele dinheiro não é do empresário que está te pagando, ele é seu, ele te obriga a fazer uma poupança que rende menos que a poupança para você só poder sacar daqui a 20 anos. E só pode sacar quando o Estado entende que você deve, né? Você vai comprar uma casa própria, aí você pode sacar. É justamente essa visão, eu acho que esse exemplo do FGTS resume basicamente essa visão que as pessoas têm de que o Estado ele tem que estar ali cuidando das pessoas diretamente, porque senão as pessoas não podem cuidar da própria vida, né? Elas não podem ser livres para cuidar da própria vida, porque elas são, sei lá, como se Ô, fossem Thomas, crianças. acho que a gente já tem quanto tempo de live? Acho que tem uns 5 minutos, eu acho. 50 minutos, né? Hã? Acho que Já tem, sim. temos. Porque quando a gente fala com uma pessoa inteligente como você, passa rápido, cara. Eu quero aproveitar e agradecer muito assim, o pessoal aí de Natal. Ontem a gente falou com o Sam Jordan. Queria saber por que ele usa esse nome. Sam, parece um nome internacional, um gringo, né? É porque é Samuel o nome dele, né? Ele diminui botando Sam. Mas ficou uma marca bacana, né? Sam Jordan. Eu quero assim agradecer demais aí você partilhar o seu conhecimento aí com a gente, ajudar a aliviar um pouco também a tensão que as pessoas estão passando por ter que estar em casa nesse momento. Cara, eu nunca imaginei que ia ao mercado. E o Sam tá aí na live, cara. Um abraço para você, Olha Sam. aí. O Sam Jordan. Eu nunca imaginei que ir comprar pasta de dente, comprar tomate, fosse ser uma coisa tão divertida, cara. Eu estou me divertindo indo ao mercado
comprar cenoura. Assim, eu nunca imaginava que contemplar uma cenoura, um tomate, um pepino fosse ser uma atividade de entretenimento. Aí ele já está se convidando. Eu Vamos acho fazer mais essa live de novo. engraçado quando eu saio, quando eu saio de casa, é que quando a gente olha na rua, os jovens estão todos trancados dentro de casa e os velhinhos estão tudo na rua, estão nem aí. Parece o filme daquele Cocum, O Regresso, né? Então, Tom, mas assim, eu quero, para a gente finalizar aqui a live, para conseguir salvar aí para o YouTube, quero agradecer demais aí, demais o seu conhecimento. Você é sempre uma simpatia de pessoa, está ajudando aí, junto com o SEMI, o Circo Monarca do Rio Grande do Norte, a realmente revolucionar o movimento monarquista no Rio Grande do Norte. E o pessoal já está chorando aqui. Gostaram do Thomas, gente? Thomas é simpático, né? E tem um sotaque. Cara, esses do Nordeste, eu gosto do sotaque de vocês, cara. Sotaque fala titia. Eu gosto desse sotaque. Fala titia, o presidente. É bonitinho. Eu gosto também do sotaque de Recife. Não sei se tem alguém de Recife. Recife é diferente, né? Fala assim: vice bebesse menino. É, Aí eu falo: peraí, cara, tô no pretérito perfeito ainda. Vamos o pessoal adequar. fala sotaque nordestino, mas na Bahia tem um sotaque diferente, Recife é um sotaque diferente, aqui em Natal é um sotaque diferente. É muito diferente. Hoje, assim, meu ouvido já, como eu lido com monarquistas de várias partes, hoje o meu ouvido já é mais treinado para perceber as diferenças entre o. Diferenças. Como é que é? Como é que é? Como é que eu falo? Diferenças. Diferenças. Diferenciado, né? Isso aí que é bacana no, no nosso Brasil. E eu acho legal também que o movimento, como ele cresce muito regionalmente, a gente tem essa possibilidade de fazer essa interação entre as diversas regiões. Por exemplo, eu como carioca, carioca é meio metido, tá? A gente acha que o nosso sotaque é o sotaque padrão nacional, porque geralmente novelas e telejornais de âmbito nacional, eles tendem a falar um pouco mais entre o carioca e o paulista. Não sei se você já observou isso. Por exemplo, o Jornal Nacional, eles têm um padrão de sotaque. Por exemplo, não pode falar porta, o Jornal Nacional, não, tem que ser o Jornal Nacional. Então tem um padrão um pouco mais carioca. Só que, claro, eles falam de uma maneira, tentam falar mais neutro. E é engraçado quando a gente começa a se observar como os outros olham o nosso sotaque. O biscoito, Rio de Janeiro. Eu, eu acho aqui, carioca é debochado, só um pouco. Pessoal, Thomas, você quer mandar mais algum recado pra galera, cara? E que agradeço aí o convite, viu, Rodrigo? E obrigado por sempre precisar, pode contar com a gente. Estamos aqui. Já estão mandando aqui um Deus. Então, pessoal, quero desejar uma boa noite. Se estiver vendo no YouTube, curte, compartilha, isso ajuda demais a divulgar a causa monarquista. E agora vamos encerrar, o Instagram não vai dar estabilidade. Uma boa noite para todo mundo, um Ave Império e salve Dom Luiz!